Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre opções de reforços para o Remo, que são posições que já foram especuladas. Por exemplo, lateral direito, ponta direita, um meio campista e um meia de criação, que certamente deve chegar a opções no meio dessa atual temporada. Eu separei aqui uma lista de 5 nomes, inclusive de um centroavante, que pode ser uma boa alternativa para esse meio do ano, até porque tem uma expectativa boa de reforços para chegar em 2024. Por conta dessa mudança de técnico que já teve, o Mourinho chegando, agora o Rodrigo Santana e finalmente o Remo conseguindo sair um pouco, né, daquele ato que estava de não conseguir vitórias e pensar, quem sabe, nessa parte de cima da tabela. Porém, na minha opinião, vão precisar de chegar reforços. Eu diria que 3, 4 jogadores para elevar esse nível. Não diria que opções para complemento de elenco, porque para complemento de elenco o Remo já tem, né, no seu atual elenco. Mas para chegar e ser titular, e aí sim, na minha opinião, teria essa chegada de bons reforços. Eu vou comentar aqui essas opções para vocês. Inclusive, até peguei sugestões do último vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui no vídeo para vocês. Se você quer dar uma sugestão de reforço, de um nome que você vê que tem se destacado, pode deixar aqui embaixo que eu vou listar, né, no próximo vídeo. Então, bora aqui para essa sequência e lista, porque eu acho que tem boas opções. Bom, onde está aqui, né, a tabela, onde o Remo, depois dessas 2 vitórias consecutivas, acabou conseguindo ter um desempenho interessante, subindo na tabela, tá? Aqui, ó, com 10 pontos conquistados, com 9 jogos. Então, como tem alguns times que estão com 6 jogos, igual o Ipiranga, outros com 8, igual a Tombense, não dá para você colocar, né, que o Remo falta 2 pontos para entrar no G4. Mas, se conseguir essa sequência nos próximos jogos, como ainda tem uma sequência muito grande de rodada, dá sim para imaginar o time conseguindo, né, um 8º lugar, ou dependendo, até uma parte de cima da tabela. Que aqui, quando começa o 17º, que é a Ferroviária, já fica hoje uma distância um pouco maior. Para a zona do rebaixamento que estava tão perto, né, até que dá uma respirada. É claro, o primeiro que abre aqui é o Caxias, que também foi muito afetado pelas chuvas, igual o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Então tá com 6 partidas cada, mas na minha opinião vai acabar assim, né, ficando distante dessa zona e brigar pela parte de cima. Então separei aqui uma lista de opções, vamos lá. Primeiro é o Xandinho, que é um jogador que eu já falei aqui pra vocês e ainda continua numa boa fase no Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, então, Gustavo, está disputando qual divisão? A Série D do Brasileirão. Ah, Gustavo, mas jogador de Série D? Olha, eu entenderia esse questionamento. A grande questão é, tem vários jogadores que estão sendo especulados no Remo, que estão, por exemplo, em times sem divisão, ou, por exemplo, na Série D também, e além disso, que eu não vejo nenhum problema, se é um jogador que está se destacando, é melhor do que um veterano, mas ele fez uma ótima campanha no Campeonato Carioca, quando o Nova Iguaçu chegou na final. Ele marcou gol contra o Vasco, que foi importantíssimo para o clube classificar a final do Campeonato Carioca. Então, nesse ponto aí, eu acho que o Xandinho é uma boa opção e eu fico surpreso de não ter times nem da Série B especulando o nome dele, pelo menos não para mídia, né? 6 gols em 24 jogos nessa temporada, nos últimos 5 jogos da equipe do Nova Iguaçu, 2 gols e uma assistência nesse jogo aqui, ó, contra o Real Noroeste. Vem de uma fase bem interessante. O Nova Iguaçu também, assim como o Itabuna, vem fazendo uma ótima campanha na Série D e é um dos favoritos para o acesso. É claro, para o Nova Iguaçu seria complicado também, sem nenhuma compensação financeira, abrir mão do seu principal jogador, mas eu ficaria de olho. Acho que é um atleta que vem de uma fase crescente na sua carreira. Ano passado também jogou no Olaria, que aí, para você ter uma ideia, era a 2ª divisão do Campeonato Carioca, 23 jogos, 9 gols e 5 assistências, mas agora nesse ano pelo Nova Iguaçu deu a volta por cima na sua carreira e, na minha opinião, tem um bom potencial de, dependendo de parar numa Série C ou numa Série B. Outra opção aqui, também na Série D, mas fez uma boa campanha no Campeonato Estadual, é o lateral direito, o Everton. Ele que, só para você ter uma ideia, foi contratado, mas tem sido reserva na equipe, ó, dá para ver que jogando pouquíssimos minutos, e é um contrato indefinitivo com o Ferroviária, depois de ter terminado o vínculo dele com o Red Bull Bragantino, depois de 5 temporadas. Nesse ano é engraçado que pelo Goiás ele chegou a jogar alguns momentos como titular no Campeonato Goiano, 12 partidas e uma assistência, porém acabou que não ficou, e aí foi parar na Ferroviária. Ano passado fez uma boa campanha também na Ponte Preta, 35 partidas e 3 assistências, é revelado na base do Figueirense, passou no Cruzeiro, Red Bull, Vasco, Internacional, até que pelo Vasco jogou com uma frequência no Campeonato Carioca de 2022, mas começou a Série B, caiu muito de rendimento, foi para o Internacional ainda, não jogou com frequência, e pela Ponte até que fez uma temporada ok. E na Ferroviária, como não tem jogado na Série C, eu falei Série D, mas eu acabei confundindo, na Série C não tem jogado, eu acho que é uma boa opção, lembrando que ele fez apenas 4 partidas, ou seja, não é um impeditivo para ele defender outro clube na sequência da temporada. Você acha que é uma boa? Eu vejo que tem uma carência assim do Remo por esse setor, pelo lado direito. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva, que já preparou cotações para esse próximo jogo, né, do Remo, e que eu vou deixar aqui para vocês, contra a equipe do ABC, fora de casa, próximo dia 24, tô gravando esse vídeo aqui dia 19, ou seja, aqui na Esportiva o que eu gosto muito é o seguinte:
com 5 dias de antecedência, 4 dias, já tem as próximas cotações disponíveis. Eu já fiz minhas apostas aqui, ó, nesse jogo e também em vários outros, né, que vão estar ocorrendo nessa próxima semana. Por exemplo, ó, essa aposta aqui de 3,80 nesse jogo do Cruzeiro fora de casa contra o Bahia, já fiz minha aposta aqui também nesse jogo. Brasil e Costa Rica, uma vitória aqui do Brasil pagando muito bem, R$28, voltando 41,40, ótima cotação para esse compromisso e várias outras que está aberta aqui, né, para esses próximos jogos. Até fiz minha aposta nesse jogo do Remo para vencer fora de casa o ABC, R$3, voltando 10,95 para você começar na esportiva. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Pode começar a partir de R$1. Olha esse aqui que eu fiz, é R$1 para voltar 2.400. É muito difícil? Acho que eu vou até perder porque a Croácia está perdendo aqui para a Albânia. Mas dependendo se eu acerto aqui, ó, os primeiros 10, 15 resultados, R$1 pode virar às vezes 30, 40, 50 e eu pegar aí de volta. Então para você começar na esportiva, 100% de bônus no seu primeiro depósito e a partir de R$1, o link está aqui embaixo na descrição. Outro aqui é o Sandro Lima, jogador que não vai ficar no futebol europeu, pelo menos não renovou com essa equipe da segunda divisão do futebol turco, no Manisa FK, onde ele foi bem, 11 gols, 4 assistências em 27 jogos, dá para ver aqui, né, o desempenho dele na segunda divisão turca. Até queria ver a tabela da competição para ver se esse time conseguiu subir ou não, mas pelo desempenho, eu diria que não, né? Que tem mais derrota do que vitória, não deve ter ficado na parte de cima não. E aí o Sandro Lima já deu declarações ao portal TNT Sports falando sobre o desejo dele de voltar para o futebol paraense, até porque ele é de Belém, aqui ó, onde ele nasceu, mas não jogou por nenhuma equipe, nem pelo Remo, nem pelo Paysandu, na equipe de base, apenas em alguns times do interior de Goiás, ó, Goiatuba, Seve, Grêmio Anápolis, quando foi emprestado pelo próprio Grêmio Anápolis para alguns times do futebol português. Viveu boa fase, ó, nessa temporada aqui pelo Gil Vicente em 2020, 36 jogos, 13 gols. Não é à toa que foi para esse clube aqui da China, que tinha muita grana antes da pandemia, e ele passou a pandemia lá na China, hein? Deve ter sido difícil. Junto com o Alex Teixeira, tá? Jogava junto com o Alex Teixeira, então eu acho que é um jogador muito bom e tem 33 anos. Para o Remo, que precisa de um centroavante, na minha opinião, seria uma contratação certeira, e para um cara para jogar a Série C, eu tenho certeza que ele daria muito resultado, até por ele ser de Belém também, né? Deve estar com uma saudade de jogar aqui no Brasil, ó. Tem 11 anos que o cara joga fora. No ponto de vista financeiro também, não acho que ele precise, por exemplo, de um salário absurdo, né? Tudo bem, não vai ser um salário de 50 mil por mês, acho que vai ser bem mais, mas na minha opinião valeria esse investimento. 11 gols, 4 assistências nessa última temporada. Mais um aqui no vídeo seria uma opção para volante que está na Série B e não tem jogado com frequência, que é o Ian Lucas, um jogador que pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Goiás, 6 partidas apenas nesse ano, sendo 3 dessas na Série B, uma na Copa do Brasil, 1 no Campeonato Goiano. Chegou a jogar pelo Cruzeiro nesse ano também, no Campeonato Mineiro, 6 partidas e no ano passado também 23 jogos e uma assistência na Série A. Foi titular do Cruzeiro na reta final, quando o clube conseguiu aquela permanência na Série A e, enfim, surpreende bastante ele não ter continuado e o pior, ele ter sido emprestado para o Goiás e não ter conseguido jogar. Então, na minha opinião, se fosse, né, para fazer uma proposta, compensaria muito, porque dependendo do projeto, por exemplo, ele ficar na série C, conseguir o acesso e ser um titular na Série B, pode ser bom para todo mundo, para até mesmo ter o passe dele, né, valorizado nessa atual temporada. Deixaria como uma alternativa. Você concorda comigo? Discorda? Enfim, 21 anos de idade, jogador também que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. E indo aqui para a última opção nesse vídeo, é um jogador que eu veria um bom potencial, que é o meio-campista Robert, que pertence ao Atlético e está emprestado ao Atlético Mineiro. Para você ter uma ideia, ele está na equipe há um pouco mais de 5 meses e só foi relacionado para 3 jogos, não entrou em nenhum. Me surpreende bastante, até porque o Atlético fez um esforço para contratar o jogador. É claro, ele pertence ao Atlético, clube que está também na Série C, então não é um negócio fácil. A questão é se fosse o seguinte, conseguir um acerto com o Atlético para repassar esse empréstimo daqui para o final do ano e ter o atleta para a Série C, que seria muito, mas muito bom. 9 partidas, 4 gols e 2 assistências. Inclusive, se ele estivesse no Atlético nesse ano, tenho certeza que a equipe seria líder disparada, assim, com uma diferença absurda, porque é um jogador muito, mas muito interessante, apenas 20 anos de idade. Já passou também na base da Chapecoense, Vitória, Palmeiras e Bahia, e aí a primeira chance que ele teve no profissional foi justamente nesse ano, e ainda não entrou em campo, né, pelo Atlético Mineiro, ficou no banco aqui em Vitória contra o Caracas, derrota aqui por 4-0 nesse último final de semana. Enfim, o técnico também, o Rodrigo Santana, conhece ele desde as categorias de base. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você concorda comigo? Discorda? Você acha que tem boas opções aqui nesse vídeo ou não? Pode deixar sugestões também aqui embaixo nos comentários. O link da Esportiva para você começar nesse próximo jogo do Remo vai estar aqui embaixo na descrição. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!